Seja um profissional de sucesso, venha para a FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, a melhor em qualidade de ensino. A FAP oferece o que há de melhor nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. Preparados intelectualmente, os alunos da FAP são enriquecidos por valores nobres cristãos. Conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. FAP, um novo conceito em educação, formando seres humanos. José Serra fala sobre seus planos políticos. As informações com João Carlos. Ok, amigos, hora de falar de política aqui no RVC Notícias. E ontem a região do Vale do Paraíba recebeu a presença da candidata do PV à presidência da República. Marina Silva esteve na Embraer, visitou a indústria, viu qual o trabalho produzido pela Embraer, que produz aviões, fabrica aviões, e na verdade ela criticou os seus principais adversários, José Serra do PSDB e Dilma Rousseff do PT. Segundo Marina Silva, eles não têm uma proposta concreta para governar o país. Então essa era a bandeira da Marina Silva, que, segundo ela, tem uma proposta melhor para governar o Brasil a partir de 2011. Alheio a isso, a candidata do PT, Dilma Rousseff, teve nesta terça-feira uma agenda repleta em Brasília. Vários encontros com deputados, com líderes políticos, procurando aí alinhavar ainda mais a sua candidatura. Já José Serra do PSDB está montando um comitê em vários estados, em 10 estados. A ideia de Serra é buscar aí aumentar a sua popularidade e sua intenção de voto nas pesquisas em várias regiões do país. Por isso, 10 comitês serão montados em todo o Brasil. Teremos comitê do candidato José Serra do PSDB. Aliás, em relação ao José Serra, vamos ouvir uma entrevista que o Serra concedeu à TV Terra. Serra falando sobre suas propostas de governo. Candidato, com relação aos royalties, é uma preocupação do Espírito Santo. Qual vai ser a proposta do senhor se eleito? A minha proposta é manter a condição de participação especial do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, das regiões produtoras. Isso acontece no mundo inteiro. Não há no mundo nenhum lugar onde a produção de petróleo não traga uma remuneração extra para as regiões que produzem. Por quê? Porque o petróleo é uma riqueza que acaba. Né? A economia das regiões ela acaba se organizando em parte em função do petróleo. Então você tem que ter investimentos com recursos do petróleo que preparem outras linhas de desenvolvimento. Você não pode equiparar o estado que produz com o que não produz. Você tem que dar uma condição especial para aquele que produz. E essa medida, aprovada do jeito que foi, ela inclusive provocaria um colapso, tanto no Espírito Santo, no âmbito estadual, e são 29 municípios que recebem. No Rio de Janeiro, então, nem falar, porque é até muito maior o volume de royalties que pagos nos últimos anos. O senhor colocou no Twitter uma mensagem sobre lá os prisioneiros políticos em Cuba. Isso foi uma crítica à política de relações exteriores do governo atual? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que ter na política externa uma posição de defesa da autodeterminação dos povos. A gente não pode ficar se metendo em política de outros países, mesmo que a gente não goste. Agora, direitos humanos nós temos que defender sempre. O que é direito humano? É as pessoas não serem perseguidas por suas ideias, por exemplo. Você tem em Cuba dezenas de prisioneiros porque tem opinião política diferente da do regime. Você não imaginou? Eu sofri isso na vida, eu fui perseguido também por isso. Eu sobrevivi a 2 golpes de Estado, do Brasil e do Chile, e fui perseguido no Chile, e fui beneficiado por uma solidariedade internacional da época, por gente que em outros países lutou para que eu fosse liberado. Então, a gente tem sempre que ter uma posição de defesa dos direitos humanos. Agora, lidar com ditadores, alguns ferozes, estilo Hitler, como o do Irã, né? Você vê que lá uma mulher agora foi condenada a ser apedrejada por adultério. Morrer com apedrejamento, você acredita? Esse é o regime do ditador Ahmadinejad ou coisa assim. Isso não dá para badalar esse pessoal, não dá para confiar. Em relação a Cuba, tudo bem, a autodeterminação dos povos, mas quando a gente puder interferir para que se respeite os direitos humanos, deveríamos fazer. O que eu sugeri hoje é o seguinte, é o Brasil oferecer asilo para parte desses presos políticos, que são presos por suas ideias, viverem, né, porque eles vão sair para o mundo. Agora não tem dinheiro, não tem onde trabalhar, agora acho que vai todo mundo para a Espanha, num primeiro momento, e o Brasil pode oferecer a eles, ou alguns deles, condição de viver aqui. Como o senhor vê
última alteração na LDO que permite uma flexibilização dos recursos para o PAC. Foi aprovada aí ontem no Congresso, no apagar das luzes. Eu não vi o detalhe, mas francamente, nesse clima eleitoral, né, as coisas estão sendo votadas em grande volume, sem muita reflexão e condicionadas também pela eleição, né? Portanto, eu acho que não se devia fazer isso, entende? Não é época para isso, inclusive de fazer política eleitoral. Você acha que flexibilizar principalmente os controles pode dar margem aí a fraudes, a facilitar? Não há dúvida. Se você tira controle, aumenta o abuso, é óbvio. E a intenção eleitoral é evidente também. Acho que foi uma manobra, então, para facilitar aí os investimentos nessa corrida? Várias manobras, né? Inclusive a continuidade por exemplo, a publicidade estatal. Você entra nos blogs estatais do governo federal, é tudo fazendo publicidade meio eleitoral agora, né? O uso da máquina é uma coisa assim intensa, talvez nunca tenha havido na história do Brasil tanto uso da máquina. Como é ser candidato lutando contra isso? Não, é apenas um desafio maior, né? Se fosse fácil, não haveria nada, né? Mas eu diria para você o seguinte: dificuldades não são impossibilidades. Eu estou muito confiante por um motivo básico: o acolhimento da população às minhas propostas e até à minha pessoa. Ok, tá aí o presidente do PFDB, o Sérgio Guerra, que na verdade montou esses palanques em todo o Brasil com o objetivo que não haja deserções em relação à campanha de José Serra. Por isso que Serra está procurando aí visitar todos os estados do país. As pesquisas ainda estagnadas mostram um empate técnico entre José Serra, do PFDB, e Dilma Rousseff, do PT. Falamos de política, em especial para o RVC Notícias. As vendas no varejo brasileiro cresceram 1,4% em maio em relação a abril e 10,2% contra o igual período de 2009, puxadas pelos setores de construção e combustíveis. De acordo com o IBGE, em abril as vendas tiveram queda mensal recorde, na maior baixa desde o início da série histórica em 2000. Em relação a maio de 2009, todos os 8 setores tiveram vendas maiores. As principais altas foram de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, móveis e eletrodomésticos. Confira como fica o tempo em toda a região. Nesta terça-feira, houve variação de nuvens e possibilidades de pancadas de chuva localizada entre o final da tarde e início da noite na região. As temperaturas mantiveram-se estáveis. Na quarta-feira, o dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia na região. A temperatura máxima estará em declínio. No litoral norte, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima é de 28. Na Serra do Mar, a mínima registra 13 graus e a máxima 25. Na Serra da Mantiqueira, a mínima é de 4 graus e a máxima é de 19. Em São José dos Campos, a mínima é de 14 e a máxima é de 25 graus. Em Taubaté e Pindamonhangaba, a máxima varia de 16 graus e a mínima varia em 13. Nas cidades de Guaratinguetá e Aparecida, a mínima registra 11 e a máxima de 27 graus. As exportações de carne bovina processada para os Estados Unidos continuam suspensas. As autoridades sanitárias americanas frustraram as expectativas do governo brasileiro e não concordaram em liberar os embarques provenientes de alguns frigoríficos. Na semana passada, o Ministério da Agricultura divulgou que entre 4 e 6 plantas seriam autorizadas a retomar os embarques a partir de ontem. Fontes próximas às negociações disseram que os Estados Unidos preferiram aguardar que o plano de ação proposto pelo Brasil esteja funcionando, o que ainda pode demorar algumas semanas. As exportações de carne bovina processada para os Estados Unidos estão suspensas desde o final de maio, depois que as autoridades sanitárias americanas encontraram vestígios acima do permitido de ivermectina, um vermífugo usado na criação de bovinos. Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Guaratinguetá volta a jogar pela Série B. Fique com imagens de Taubaté.